Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos voltar com uma mensagem da parte de Deus nesta manhã. Estamos com o Salmo 115 para a nossa meditação sobre como o Senhor nos vê, como o Senhor nos trata e como é que nós vemos o Senhor. Pela fé nós vemos o Senhor e como é que Ele está. Pela fé nós recebemos a bênção do Senhor. E a sua bênção é para todos. Então vamos meditar. Salmo 115, os 3 primeiros versículos, e no mesmo salmo, os versículos 11, 12 e 13. Nós vamos aprender. É bom e necessário. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que lhe apraz. Versículo 11. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel. Abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. Todos. A diferença é temer ou não ao Senhor. É lindo, meus amados irmãos, e maravilhoso esta relação do adorador com o Deus poderoso. Muitas vezes, nós cristãos que seguimos a Cristo, que zelamos o nome do Senhor, que damos testemunho, que trabalhamos para o engrandecimento do nome do Senhor, do reino do Senhor, nós podemos, em algumas situações, sentir a tentação de nos engrandecer. Já vimos isto, alguém já fez, alguém já agiu assim. Alguém já se dispôs a pensar que tinha um crédito com Deus. Mas o salmista não pensa assim. É um adorador consciente, é consciente da sua vida, do seu estado pessoal e do seu povo. Por isso ele se dirige a Deus desta natureza, não a nós, Senhor, não é a nós. Não é por causa de nossa harmonia, da nossa atividade, da nossa alegria, da nossa bondade, da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa generosidade. Não é nada que diz respeito a nós. Não a nós, mas ao teu nome, por causa do teu nome. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a ti mesmo, ao teu nome, pela tua grandeza, pela tua bondade, pelo teu propósito em relação ao ser humano, à Igreja de Cristo, pelo teu grande amor para conosco, nós te louvamos e nós dependemos, não a nós, mas ao teu nome, é o teu nome, é a tua honra, é a tua glória e não a nossa. Aí ele vai mencionar o questionamento do vizinho, dos gentios, dos ímpios, dos idólatras. E ele diz: por que dirão as nações, onde está o seu Deus? Geralmente alguém questiona quando tem conhecimento de um justo sendo provado.
um justo passando por aflições, um justo passando pelo leito da enfermidade, um justo passando por um aperto financeiro, um justo sendo de alguma maneira aprovado. O outro, que muitas vezes está igual àquele da história do rico e do Lázaro, ele pode até blasfemar do nome do Senhor. E cadê? Tu não vive na igreja? Não vive orando? Não vive... Cadê? Cadê tua fé? Cadê? Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? E não nos abala, porque nós sabemos que o nosso Deus está nos céus, o nosso Deus está entronizado nos céus, e o nosso Deus fez tudo conforme o seu propósito. O nosso Deus está nos céus e fez tudo que lhe apraz, tudo conforme o seu prazer, conforme a sua vontade, conforme a sua decisão. Não nos abala. A pergunta, o questionamento, o sarcasmo do ímpio não nos abala, não pode, não deve nos abalar. Esses dias foi para a glória uma querida irmã, muito amada, muito amável conosco, com a igreja, um testemunho extraordinário, e ela tinha um problema de saúde. Ela viveu quando eu conheci há 40 e tantos anos, ela já tinha um problema de circulação. Ela usava a perna enfaixada e ela era visitadora, visitava as pessoas enfermas e tal, e um dia Satanás confrontou ela, que ela não devia orar pelos outros, que ela não era sadia, ela tinha problemas. E ela entristeceu, ela ficou muito abatida, muito abalada com aquele ataque de Satanás. Mas ela tinha fé, ela tinha um coração muito voltado para as pessoas e para o Senhor. E ela foi buscar a Deus naquela questão. E Deus renovou a sua fé, a sua confiança, e lhe deu uma resposta, curando pessoas através da oração dela. O inimigo, ele faz isto, ele quer blasfemar, ele quer nos atrapalhar. Onde está o seu Deus? Onde está a sua fé? Onde está o seu Deus? Por que está acontecendo isto? O salmista diz, o nosso Deus está nos céus, o nosso Deus está no céu. Ele fez tudo o que lhe apraz. Aí no versículo 11, ele dá um conselho. Vós que temeis ao Senhor, confiai nele, confiai no Senhor. Ele é o nosso auxílio, ele é o nosso escudo. Confia, confia. O Senhor se lembrou de nós. O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel e a casa de Arão. Eu acho lindo isso, gosto muito, porque ele fala como duas casas. Duas casas aqui são mencionadas, a casa de Israel e a casa de Arão. Por que duas casas? Ele abençoa toda a nação no que diz respeito à vida secular, ao trabalho secular, a geração de filhos, a geração de emprego, o crescimento em todos os aspectos, e a casa de Arão, o sacerdócio, a atividade espiritual, aquela atividade que é em benefício de toda a nação. A tribo de Levi era a casa de Arão. E esta tribo não tinha cultivo, ela não tinha herança, ela não tinha atividade fora. Pelo menos era esta a decisão e o propósito divino. Só em períodos de calamidade, de desvios, é que os levitas deixavam de ter o seu suporte por parte de toda a nação. Mas o salmista diz, ele abençoará, ele se lembrou de nós e nos abençoará, abençoará a casa de Israel
toda nação no que diz respeito a tudo secular e a casa de Arão no que diz respeito a tudo do Espírito. Ele abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. É maravilhoso buscar a Deus, pedir a graça e receber a graça, principalmente a orientação, a instrução para andar com Deus. Deus possa abençoar os meus irmãos, dando graça, dando vitória, dando respostas. Onde está o seu Deus? Onde está o teu Deus que você está assim? O meu Deus está entronizado entre os querubins e eu estou na terra. E muitas vezes a gente sofre as consequências da vida física e terrena. Deus abençoe e guarde as vossas vidas. Querido Senhor, Pai amado, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pela revelação da tua palavra, pelas garantias que temos, meu Senhor, de que tudo está conforme a tua decisão. Opera no nosso coração, opera na nossa vida. Dá graça aos meus irmãos em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.